Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Todos nós recebemos a saudação normalmente, tenha um bom dia. Você já pensou que pode realmente ter um bom dia, não apenas hoje, mas por todos os dias? É meu desejo e é nosso desejo que todos não apenas tenham um bom dia hoje, mas que tenha um bom dia para sempre. Como você pode ter um bom dia se não tiver certeza de um bom para sempre ou um bem para sempre? Você pode tentar ignorar o futuro, concentrando-se nos prazeres desta vida de momento. Você pode ser parcialmente bem-sucedido com isto e até mesmo dizer a si mesmo: acalme-se, coma, beba e seja feliz, como um homem disse a si mesmo em Lucas capítulo 12, versículo 19, um homem muito rico, que de um dia para o outro, pelo menos de uma safra a outra, ele se tornou mais rico ainda. No entanto, se você não sabe onde estará quando sua vida terminar aqui, os pensamentos sobre o futuro inevitavelmente retornarão para estragar suas alegrias presentes e momentâneas. Deus providenciou um caminho para que todos tenham um bem para sempre, um bom para sempre. Mas se você não se valer desse caminho, então seu futuro é predito em em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Romanos também diz, mas vamos pensar em Hebreus capítulo 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, não reencarnação, juízo. A morte e o julgamento são os resultados do pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado o impedirá de ter um bom dia para sempre, o impedirá de ter um bom dia. Se você morrer em seus pecados hoje, será tarde demais para mudar o seu destino para sempre. Leia Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Felizmente você pode mudar esse futuro agora. A Bíblia diz: eis aqui agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Deus que é santo deve punir o pecado. Também é um Deus de amor. Ele providenciou um meio para os pecadores serem salvos das consequências de seus pecados. Deus é longânimo para conosco e não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Na verdade, Deus nunca preparou o inferno para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Temos isso em Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas o pecador que não quer se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu salvador pessoal pela fé, terá o mesmo destino dele. A salvação que Deus providenciou não anula a santidade de Deus e a justiça dele. Isto está resumido para nós em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo, Filho de Deus sem pecado, satisfez todos os requisitos santos e justos de Deus ao morrer por nossos pecados naquela cruz. A ira e o julgamento de Deus contra o pecado nosso foram enfrentados por Cristo quando ele sofreu as terríveis agonias da cruz. Leia Mateus capítulo 27, versículo 46 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Sim, Deus providenciou um caminho para que você e eu tenha uma vida boa para sempre. Este caminho de salvação está aberto a todos que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo
que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou e está vivo à destra de Deus hoje. Se você confiar em Cristo, o poder da morte será quebrado e não haverá julgamento à sua frente, porque Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Seus pecados serão todos perdoados e o seu futuro será brilhante e claro, com a certeza de estar com Cristo no céu. Isto não é maravilhoso? Como um crente no Senhor Jesus, você não apenas terá certeza de um bem para sempre, mas também poderá ter um bom dia todos os dias. O Senhor Jesus nunca o deixará. E quanto mais você tiver comunhão com Ele através da oração e da leitura diária da Bíblia, mais você experimentará sua presença em sua vida. Mesmo quando tudo ao seu redor parece escuro e desanimador, a presença dele em sua vida trará plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É isto que o salmista disse no Salmo capítulo 16, versículo 11. Experimente isto você hoje e tenha coragem e confie no Senhor Jesus. Como um pecador arrependido, merecedor do inferno, mas também não merecedor do amor de Deus, mas que Ele nos amou e provou este amor, como já disse no vídeo, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus. Está subindo perante Deus. Está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca. Só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, falando de nós, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas
os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa: se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o Espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira.
Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.